uma pequena cidade na Paraíba, que não tinha nem no mapa. Consegui chegar lá, por que é que vocês não podem? Queria dizer para vocês que muita gente fica dizendo que não consegue arrumar um emprego, não consegue passar num concurso, não consegue crescer, prosperar, não consegue ter sucesso, prosperidade, a hiperprosperidade, como ensina Pinheiro, não consegue adquirir riqueza financeira. Quando eu vejo uma pessoa com essas lástimas, com essas lamentações, com essas lamúrias, eu digo, você já foi no hospital oncológico? Quem já foi no hospital oncológico sabe que é problema realmente. As pessoas ficam dizendo que tem mais problemas que os outros, né? Que não consegue empreender, que não consegue criar um negócio, que não consegue ganhar dinheiro. Todo mundo pode, meu amigo, todo mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo nasceu para ser de luz. As negatividades as pessoas assimilam na formação da sua personalidade com seus pais biológicos ou substitutos, mas podem se libertar dessas negatividades, dessas crenças negativas, desses padrões negativos, dessas verdades negativas e construir tudo o que elas quiserem. Sabe por quê? Porque todo mundo nasceu para dar certo. Porque existe uma centelha divina, uma vida divina dentro de você, uma divindade dentro de você, que é o seu ser espiritual, que lhe potencializa, te capacita para superar todos os obstáculos e adversidades que surgem na vida. E olha que vão surgir bastante. Agora, porque as pessoas ficam dizendo que não podem? Claro que pode. Os problemas e as adversidades que surgem na nossa vida têm o tamanho que a gente dá a eles, porque a gente não pode conhecer a universidade do sucesso, da prosperidade e da riqueza financeira sem antes passar pelas escolas do fracasso, pelas escolas das dificuldades, pelas escolas das adversidades. São nas adversidades, nos obstáculos, nas dificuldades que o nosso coração cresce, ou melhor, partes ou endurece. Partes ou endurece. Tantos obstáculos, tantas adversidades que o meu coração ficou duro. Eu criei couro de jacaré depois de passar por tantos obstáculos e adversidades. Todo mundo pode, desde que tome inúmeras atitudes na vida. Não basta ficar achando que vai cair no céu, porque nada cai do céu. Só chuva, né? No céu só chuva cai. Tem que tomar atitudes, providências. A primeira delas que eu ensino nesse livro aqui, O Código Secreto da Riqueza, que é um livro que eu mostro quais foram as principais chaves, as chaves mestras, as 12 chaves mestras que eu utilizei ao longo da minha vida para superar as adversidades, os obstáculos, crescer, prosperar e chegar à lista da forma. Eu conto nesse livro, chave por chave, como eu fiz, como o caminho árduo do sucesso e da prosperidade, superei todos os obstáculos e consegui chegar lá. Primeira coisa que eu digo, tem que fugir da doença da vitimização, do miseralismo, do sensortismo, a patologia do coitadismo. Vocês sabiam que no Brasil, quase 220 milhões de habitantes, cerca de 5% da população brasileira sofre de algum tipo de doença física ou psicológica. 95% da população é sadia, é sã. Mas grande parte dessa população sã, sadia, meus amigos, obstinados, sofrem de um tipo de doença que eu chamo de doença do miseralismo, doença do sensortismo. Será que sorte existe? Eu digo que sorte é a conjugação de conhecimento, habilidade, competência, determinação, compromisso, trabalho, luta, foco, persistência, compromisso com os seus sonhos. Isso é que é sorte. Também, na minha ótica, não existe azar. Grande parte dessa população brasileira sofre dessa doença, fazem-se de vítimas e dizem que não é possível, eu não consigo crescer, não consigo prosperar, não consigo ganhar dinheiro. Ora, meus amigos, quem se faz de vítima perde a sua capacidade produtiva e constrói sua própria prisão. Entra na prisão, tranca-se e joga a chave fora, virando um prisioneiro sem perspectiva. Então nunca se faça de vítima. Você tem que fugir dessas crenças negativas, desses padrões negativos, dessas verdades negativas que só fazem te puxar para baixo. Essa é a primeira lição que a gente passa, um sertanejo como eu, que superou essas adversidades. Você tem que dizer para você mesmo, é possível, eu posso. Se Janguier pode, eu posso. É possível, não interessa de onde eu venha. O que interessa é para onde eu quero ir. Não interessa a minha circunstância, não interessa de onde eu venho, não interessa o que fizeram comigo, mas o que interessa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Além de fugir do vitimismo, fugir das muletas e cadeiras de rodas invisíveis, as pessoas ficam criando muletas e cadeiras de rodas invisíveis, dizendo que não é possível, que não pode sonhar e transformar seu sonho em realidade. Que a balela tem que agir, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que sair da inércia, da letargia, da inação, do lugar comum, né? Todo mundo fica no lugar comum. Sair da caixa, do piloto automático, né? Não adianta ficar no meio da multidão,
na mesmice. Tem que procurar se diferenciar das pessoas. Tem que procurar se diferenciar do que é comum. Procurar fazer coisas diferentes. Procurar ser criativo, ser inovador. E é exatamente isso que eu trato no livro aqui. Quais são as chaves mestras que eu usei ao longo da minha vida? Primeiro, decidir mudar de vida. Tem que decidir gritar bem alto e em bom som: eu vou sair dessa vidinha mediana, dessa vidinha medíocre, e tem que começar a agir, porque não basta a intenção. Intenção sem ação é mera alucinação e pode se transformar em frustração. Tem que decidir e começar a agir. Tem que sair todo mundo fala sobre isso, mas é importante. Tem que sair da chamada zona de conforto, né? Todo mundo fala sobre isso, mas pouca gente sai da zona do conforto. A zona do conforto é um lugar muito confortável, muito gostoso, muito agradável, mas é uma zona muito árida, seca. Nada nela cresce, nada nela cresce. É no final da zona de conforto que começa a zona da prosperidade, do sucesso e da riqueza financeira. Se a zona de conforto fosse sinônimo de sucesso, o bicho preguiça seria o rei da selva e não o leão. E não é o bicho preguiça que é o rei da selva. Todo mundo pode. Agora, uns se esforçam mais que os outros. Uns fazem mais que os outros. Uns estudam mais que os outros. Uns trabalham mais que os outros. E outros usam mais a cabeça que os outros. Meu pai trabalhava demais. Meu pai é uma pessoa que eu modelei muito na vida. Duas coisas que eu modelei: trabalhar muito. Meu pai trabalhava com os braços, não trabalhava com a cabeça. Trabalhava 15, 16, 17 horas por dia. Mas, infelizmente, não tinha estudo, não trabalhava com a cabeça, não trabalhava com os braços. Tanto é que todos os empreendimentos que ele tentou montar não deram certo. Além de fugir da doença da vitimização, do miseralismo, do sensortismo, começar a agir, sair da zona de conforto, você vai ter que começar a usar as chaves, os códigos secretos, que não são secretos, todo mundo sabe. E eu elenco aqui: decisão de mudar de vida, programação mental para o sucesso, sentir-se merecedor, conhecimento, sonhar grande, network, otimismo e positividade, modelagem, criatividade e inovação. Na sociedade em que a gente vive, que é a sociedade tecnológica, digital, tecnotrônica e disruptiva, é de extrema importância que você seja criativo. Criatividade é você ter ideias, mas não basta ter apenas ideias, você tem que colocar ideias em ação para gerar inovação. Quem quer crescer, prosperar e ficar rico, construir riqueza material e riqueza financeira, tem que empreender. Inicialmente na vida e depois nos negócios. E o que é empreender na vida? É acreditar em você, é saber que é possível, é fugir das crenças limitantes que estamos falando, fugir das negatividades. Então, antes de empreender empresarialmente, você tem que empreender no seu CPF, na sua vida. É você desenvolver suas habilidades socioemocionais, acreditar em você. Porque quando você acredita em você, você tem autoconfiança, você tem autoestima elevada. Fazer empresa é muito fácil. Adquirir habilidades técnicas é muito fácil. Mas antes, primeiro, você tem que vencer você próprio. Foi assim que eu fiz ao longo da minha vida. Logo, temos que começar a usar chaves. Todo mundo conhece as chaves, mas pouca gente usa os códigos. Ou seja, dá os passos que serão desconfortáveis e dolorosos. Porque sucesso duradouro, triunfos duradouros, vem de dores temporárias. Dores temporárias são passaportes para sucessos e triunfos duradouros. Essa história de que vai ganhar dinheiro sem trabalhar pode acontecer, mas é exceção. E a gente não se orienta por exceção, a gente se orienta por regra. Todos vocês têm que se orientar pela regra. E a regra é que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que usar as chaves, tem que usar os códigos, tem que aplicar as chaves e os códigos. Porque já dizia Mário Sérgio Cortella: a vaca não dá leite. Não dá. Você tem que levantar de madrugada e correr para o curral para tirar o leite da vaca, porque ela não dá leite. Sucesso está inexoravelmente vinculado à dor. Até o músculo para crescer dói. A pérola, por exemplo, ela só é criada, ela só é forjada quando o grão de areia entra nela e a ostra sente dor. Para evitar sentir dor, ele cria a pérola. São exemplos, pragmáticos de que tudo para crescer, para prosperar, exige sacrifício. E aí, quais são as chaves que eu escrevo nesse livro? 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira. Começar pela primeira: decisão de mudar de vida. Você tem que gritar em alto e bom som: eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa minha vida mediana. Agora, se você estiver satisfeito com ela, eu acho que todo mundo aqui quer melhorar. Agora, para você começar a agir, você não precisa estar preparado de imediato. Comece a preparação e comece a mudar de vida, porque o feito é melhor que o perfeito e o bom é inimigo do ótimo. Já diziam os jargões populares da vida aí. Vamos começar, e começar hoje, porque já dizia Buda, só há um tempo para mudar e se transformar, e esse tempo é hoje. É agora, tem que começar hoje, começar agora. E todos vocês estão aqui para isso, que eu acho que todos querem mudar de vida e mudar para melhor. Todos vocês querem sonhar os grandes e transformar os seus sonhos em realidade. E aí eu escrevo no livro as grandes viradas que aconteceram na minha vida, os grandes turnarounds que aconteceram na minha vida. Vocês podem perguntar: qual foi a sua primeira grande virada? Eu disse para vocês no início, a primeira grande virada foi quando eu terminei o primeiro grau na Paraíba, em Pimenta Bueno, em Rondônia, e lá não tinha segundo grau, e meu pai queria que eu
fosse trabalhar de agricultor. Eu peguei minha mala e me mandei. Já pensou se eu não tivesse, eu teria ficado lá em Rondônia trabalhando como agricultor? Então essa foi minha primeira decisão de mudar de vida e deu certo. E eu tive inúmeras outras viradas de chaves. E daqui para frente eu vou ter inúmeras outras viradas de chaves. Mas eu vou citar ilustrativamente algumas outras. Por exemplo, queria ser médico quando cheguei lá em Recife, mas quando comecei a trabalhar com meu tio que era advogado, comecei a aprender com ele, comecei a modelar ele e aí decidi fazer o vestibular para direito. Me formei em direito, montei uma empresa de cobranças e a empresa quebrou. Então não é só sucesso não, meu amigo. Muitos fracassos. Na garupa do sucesso caminha sempre o fracasso. Cavalga sempre o fracasso. E aí eu decidi fazer concurso para juiz federal. Tracei um plano de estudar 3 anos, 6 horas por dia. Todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Com 2 anos eu tinha visto o programa 3 vezes. Mas antes de passar eu reprovei em vários concursos. Mas com 2 anos eu já tinha visto o programa 3 vezes. E aí eu consegui passar entre os primeiros colocados no primeiro concurso. Passei para juiz federal, depois para procurador do Ministério Público da União, professor da Universidade Federal, porque o conhecimento que você vai angariando, ele tem limite, né? Você vai angariando conhecimento, as questões de concurso, elas são limitadas. E aí consegui passar. Juiz por 2 anos, eu ia ter que morar no interior, eu não queria, porque eu tinha sonhos grandes, eu queria empreender, eu queria montar um cursinho para concurso, eu queria montar uma faculdade. E se eu permanecesse como juiz, eu não ia poder, porque eu ia ter que morar no interior. Ia ficar uns 8 anos lá. E aí eu tive a coragem de pedir exoneração. Eu não me aposentei. Pedi a exoneração do concurso de juiz federal. Cargo de juiz federal. Meus colegas quase morrem do coração. Mas eu queria empreender, eu queria criar coisas que gerassem valor para mim e para a sociedade. Eu queria ganhar dinheiro. O juiz federal tem uma vida maravilhosa, né? É um cargo respeitadíssimo, uma vida maravilhosa. Eu era professor também, palestrava, fiz da palestra, mas eu queria ser rico. Porque eu já tinha programação mental para ser rico. Eu me sentia merecedor de ser rico. Eu queria ser bilionário. E essa programação mental eu tinha desde criança, desde menino. Quando eu comecei a namorar com minha mulher, que está aqui presente, Sandra, 32 anos juntos. Quando eu fui conhecer a mãe dela, ela não tinha mais pai. O pai tinha falecido. Eu cheguei lá na casa da mãe dela com aquele sapato de verniz, porque eu já usava sapato de verniz, já era enxerido, já era atrevido, ousado. E aí botei o pé assim no sofá, sofá simples, mas muito limpinho. E disse: Dona Orlandina, pode acreditar em mim que sua filha, porque você é um cara de muito sucesso, e você é um cara muito rico. Eu não sabia como construir ainda a riqueza, mas já tinha aquela programação mental, e essa é uma das chaves também que está no Código Secreto da Riqueza. Você tem que se programar, mesmo sem saber como vai chegar lá, mas tem que se programar e tem que se sentir merecedor para chegar lá, porque quem tem programação, quem tem mente para a pobreza, quem não vê riqueza na sua imaginação, jamais verá no seu bolso ou no seu extrato bancário. Você tem que ter programação mental para a riqueza e para o sucesso, senão jamais vai conquistar. Muitas pessoas podem duvidar de você, das suas habilidades, das suas capacidades, mas não pode ser você, jamais pode ser você. Agora, você é seu maior inimigo, porque é você quem pode procrastinar, sabotar o seu sonho, os seus ideais e seus projetos de vida. Seus inimigos é seu ego, sua preguiça, sua desídia, sua falta de força de vontade, falta de disciplina, falta de compromisso, falta de métodos, falta de sonhos. Esses são os seus maiores inimigos. Porque quando você vencer seu maior inimigo, você vai se tornar invencível. Agora, se fracassar, recomece, porque o recomeço é uma oportunidade divina de você fazer com mais experiência, mesmo aquilo que você já fez. De você não cometer os mesmos erros e fracassos. Grandes personalidades da história, grandes personagens do mundo recomeçaram. Você pode até recuar dos seus projetos, se você está na rota errada, no caminho errado. Aí você dá uma volta, recua, depois retoma no caminho certo. Pega as consultorias, assessorias abalizadas e retoma o caminho certo. E uma vez retomado, não pode desistir jamais. Porque quando a gente desiste de um sonho, de um projeto, de um propósito de vida, a gente desiste de tudo que vem depois dele. Já dizia Steve Jobs que quando você desiste de algo na sua vida, é um pedacinho do seu futuro que deixa de existir. Logo, a gente tem que sonhar os sonhos grandes, persistir, insistir e não desistir. Se tiver que desistir, a gente tem que desistir de ser fraco. Se tiver que desistir, tem que desistir de desistir. Desistamos apenas de desistir. Ou melhor, você pode até desistir de algo na sua vida, desde que seja do pequeno para perseguir o grande, ou do bom para perseguir o ótimo, aquilo que é ótimo. Porque a vida tem 2 regras. A primeira é não desistir dos seus sonhos, ideais, projetos e propósitos de vida. A segunda regra é não esquecer da primeira regra.